Bem-vindos ao último episódio do SofaCast Beleza Vem de Dentro. Eu sou a Dani Poçamai, anfitriã desse belo projeto, e hoje a gente vai tratar de um assunto muitíssimo bacana que une corpo e mente a fim de construir uma autoestima muito positiva, muito fortalecida, principalmente para esse universo feminino. Aqui com o Felipe de Davi, médico há 15 anos, cirurgião plástico há 10 anos, e com a Rayane Tonkel, psicóloga, atuando há 5 anos com psicologia e há 10 anos no desenvolvimento pessoal e mentoria de mulheres. Quero conversar um pouquinho com vocês hoje e entender como é que funciona para cada um de vocês esse universo. O que significa beleza vem de dentro? Felipe, por favor. Me fala um pouco disso. Para um médico, como é que é isso nessa concepção da medicina? Da medicina ligada da beleza estética. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui nesse momento, né? Então, na verdade, é fundamental essa percepção no meu dia a dia, no meu trabalho, porque eu trabalho diretamente com a imagem corporal externa, né? E nós, seres humanos, não podemos ser divididos entre externo e interno. Então, é fundamental que a gente tenha essa percepção, essa sensibilidade, essa visão para todas as pacientes que nos procuram, porque, de fato, a beleza vem de dentro, né? E um fato, assim, conceito, na verdade, filosofia, né? Fundamental é o que é beleza, né? O que para ti é beleza, o que para mim é beleza, o que para ti é beleza. Então, cada pessoa vai ter uma concepção de beleza e essa beleza vem da experiência, das vivências, das memórias, da visão de mundo que a pessoa tem. E é muito importante, então, é fundamental que a gente consiga conectar, entender, captar aquilo que a paciente entende como beleza e como ela se sente diante da beleza dela, porque a cirurgia plástica ela vem como um complemento, né? Com detalhes, com locais do corpo onde a gente consegue melhorar, aumentar a autoestima, mas se não existe uma segurança, uma beleza interna, isso não vai resolver. Não vai resolver. Por melhor que seja a cirurgia, por melhor que seja o resultado. Exato. Rayane, e para ti, como é que isso funciona? Já tu como atua na psicologia, nesse campo que é tão amplo, né? Como é que tu observa isso no teu dia a dia? E na clínica, né? Clinicando com as pessoas. Primeiramente, uma boa noite para todo mundo que nos assistirá e nos assiste nesse momento. Escutando até o que vocês trazem, né, do corpo e da mente, e principalmente desse interno e do externo, é muito importante nós olharmos que muitas vezes a gente olha para essa beleza sempre como algo estético. Até porque a natureza é bela, nós olhamos e através do que a gente olha, a gente vai identificando o que é bonito, o que a gente reconhece. Só que quando a gente está falando sobre o ser humano, a gente precisa conectar com algo que está internamente, acontecendo na nossa mente, no nosso corpo, e aí refletindo no externo, talvez até muitas vezes essa sutileza, através sim, de um procedimento cirúrgico, essa beleza ou esse bem-estar que já atua dentro. Quando a gente fala sobre a beleza que vem de dentro, aquilo que transcende a quem somos, aquilo que é um refinamento, eu diria até da nossa alma, nossos gostos, nossas preferências, nossas, muitas vezes, vivências, como o Dr. Felipe trouxe, né? Mas valores, virtudes, história de vida, aquilo que já pulsa no nosso entorno, aquilo que já nos é conhecido, e aí é transmitido para o externo. Então, aquilo que vem, muitas vezes, do nosso coração mesmo, que vem para o corpo, que vem para a vida, para os relacionamentos, e aí se torna, até transcendendo, né? Se torna belo também aos olhos dos outros. Até porque a gente só consegue ver beleza se a gente também entendendo a gente, né? É a reflexão, é o espelho, né? Só consegue ver. E não só a estética,
Não só a beleza física, a beleza intelectual de alguém, a beleza de um objeto, a arte diz muito sobre isso também. Se ela não tiver na gente, não vai haver nada que resolva isso. É uma beleza até do sentir. Isso. O que nós sentimos ao olhar, o que nós sentimos ao tocar, o que nós sentimos, e não só o que nós vemos. Eu acho que a gente, às vezes, tem uma educação um pouco deturpada, deturpada entre aspas, mas assim, mais nessa via muito do racional. E a gente esquece isso, né, do sentir, né, do como a gente se sente com alguém, do como a gente se sente ao ver determinada coisa ou determinada beleza. O que aquilo me diz, né? O que aquilo me provoca. A gente está muito, me parece, né, muito racional demais nessa enrijecido em algumas áreas. Né? Muito mecânico. Nós temos alguns condicionamentos sociais que vão nos colocando em padrões, dizendo que é belo, só que está na nossa experiência expandir um pouco esse condicionamento. Senão a gente vai viver sempre dentro das caixinhas. Então nós precisamos reconhecer que a sociedade traz muito desse direcionamento. Nós recebemos padrões estéticos a todo momento. E aí nós precisamos, ok, existe, não vamos negar nem brigar, não é sobre se colocar contra, mas é nós encontrarmos a nossa sutileza dentro daquilo. Porque muitas vezes o desconforto emocional ou até mesmo os sofrimentos emocionais que surgem dessa desidentificação é sobre, ok, é a loira de 1,70 m e como eu, morena de 1,50 m, me encaixo nesse mundo. Então, ao não me encaixar, eu entro em sofrimento. Para não sofrer, eu preciso expandir, mas o que mais? O que eu gosto em mim, quando eu me olho no espelho, quando eu toco a minha pele, quando eu escolho um perfume, como eu me pertenço, além daquilo que a sociedade me diz que é belo, ou do que o outro também valoriza como belo, que eu considero belo em mim. Quando eu me olho no espelho, e eu sempre faço esse exercício, com todas as pacientes, com as mentoradas, vamos olhar, vamos nos olhar, vamos nos reconhecer, porque nós ficamos, através dos condicionamentos, olhando para fora. Então é sempre o outro. Exato. Nós. A gente constrói, às vezes, a nossa imagem olhando para o outro, né? Não olhando para dentro da gente. Felipe, me conta um pouco da tua experiência no consultório, pegando esse gancho agora, de alguma paciente, lógico, sem citar nomes, é elementar, mas que foi achando que não se via bela, e depois dessa conversa, eu acho que o médico, sobretudo, tem um acolhimento, né? Eu acho que é bárbaro, né, o médico saber acolher o paciente. Depois desse colo, eu desisti de fazer a cirurgia. Tu teve isso já? Tu vivenciou isso? Eu já tive. E como é que tu vê isso? Porque eu acho que isso é muito interessante. Isso é fundamental, a gente conseguir identificar, né, justamente o que você falou, acolher, né, a paciente, porque nesse caso, e não é muito comum isso, mas nesse caso a paciente está procurando alguma outra coisa que não é cirurgia plástica, ela está no lugar errado, chegou no endereço errado. Exato. E pode acontecer, então, há pouco, recentemente, um caso que, como você falou, me veio na minha mente, uma paciente que chegou querendo operar o nariz. Olha. Mas o nariz dela era muito bonito, eu não tinha o que fazer. Né? Talvez algum pequeno detalhe, né? Mas a gente sempre tem que analisar nesse momento o que eu consigo mudar e se vale a pena o risco versus o benefício. Claro. E se submeter a uma cirurgia, para que mudança? Então, onde a paciente... Uma coisa que é fundamental, que eu sempre preciso entender da paciente, antes de indicar uma cirurgia. É onde você quer chegar. Qual é a tua expectativa de resultado? Então, a gente trabalha com fotos, converso bastante com a paciente para tentar entender onde que você quer chegar. E essa paciente queria chegar num resultado que não é natural, não é bonito, não é... Que não era ela. E aí eu conversei bastante com ela, tentando fazer ela entender que o nariz dela é lindo, né? E que talvez não seja esse o problema, não seja por aí que ela deve buscar. E isso existe, né? Não sei se a gente pode dizer patologia, porque acho que não está classificado como doença, mas existe um transtorno que é o transtorno dismórfico corporal, né, que é justamente nessas situações, onde a pessoa identifica alguma coisa sutil ou que nem existe
de alteração corporal e aquilo lá afeta significativamente a vida da pessoa. A pessoa dela. não consegue viver, não consegue se olhar no espelho, não consegue. Não consegue conviver consigo mesmo. E aí não está no físico. E no momento que não está no físico, eu não consigo Não consegue tratar. ajudar, né? Organicamente, não. Então, sim, é importantíssimo a gente estar preparado. Muito mais, talvez não mais importante, é muito importante eu saber fazer uma boa cirurgia. Claro. Mas tão importante quanto é eu saber contraindicar uma cirurgia. Olha, e ver que isso tem que reverberar em algum momento, né? E é exatamente ali que essas duas especialidades se unem, porque se a gente consegue identificar que não é o caso da cirurgia, por que se submeter exatamente como tu disseste a esse risco tamanho, né? E aí entra o profissional, a psicologia, todo o entendimento da alma, né? Dos buracos da alma. Na verdade, não é um problema de nariz, é um buraco da alma. Eu já tive 2 pacientes, uma que ela começou a pensar sobre o processo cirúrgico e a gente foi entendendo como que isso vai refletir, vale a pena, o pós, o Risco antes. versus benefício. Isso, né? vale a O que pena. vai mudar na tua vida? As expectativas que tu carrega, será que não são muito altas? Porque às vezes a gente coloca aquela expectativa de que a minha vida vai mudar a partir disso. E a vida E não não é muda, verdade. a vida continua acontecendo. Porque a mudança tem que vir antes, para depois essa sutileza acontecer. Mas ela passou pelo processo, se sente super bem. Eu tive outra que fez o procedimento, ela já chegou após o procedimento sem ter feito esse cuidado. E ela estava se desidentificando com o corpo. Então, assim, eu faço, mas a imagem que eu tinha sobre quem eu era ou como eu me via no espelho, hoje sim é diferente. E eu não aceito a minha nova versão. Eu não fiquei mais bonita, eu não me sinto mais bonita. Pelo contrário. Cuidado muito grande. Muito grande. Então, ok, vamos agora lidar com esse sofrimento, porque esse é o teu novo eu. E nós não temos como voltar. Não. Mas nós podemos organizar interno e externamente para que você se sinta melhor dentro desta realidade, mas ela não muda mais. Então, é muito interessante porque a gente acaba pegando diversos pacientes, né, em diversos momentos e com visões de mundo. E é muito interessante nós sempre entrarmos. Qual é a expectativa, qual é a história de vida, o que ele busca, para fazer uma organização. Porque às vezes tem um pilar que ele tem uma força maior. E a pessoa está conseguindo enxergar só aquilo ali. A gente precisa expandir essa visão, organizar, harmonizar, para que ela possa fazer os processos a fim realmente dela ter o benefício, dela colher aquele resultado saudavelmente. Porque a cirurgia está ali para trazer esse conforto e não para trazer mais desconforto. Exato. Já me amo, já me gosto, mas tem uma sutileza que eu quero passar, passo, refaço, e aí me sinto mais bem Confiante. ainda, mais Enfim, confiante se trata de ainda. confiança, né? Isso. Essa situação é bem clara, aproveitando o teu gancho, assim, e bem comum em pacientes que vêm acima do peso para fazer uma cirurgia plástica. Eu ia tocar nesse assunto. É exatamente essa situação. Eu repito isso com muitas vezes nessas situações para o paciente entender, porque na verdade nessa situação eu não estou simplesmente dizendo não, sai daqui, eu não quero te ajudar. Claro. É simplesmente eu não posso te ajudar nesse momento. Eu estou aqui para te ajudar e nesse momento eu não posso te ajudar. Então, primeiro tem que vir o que vem primeiro, né? Primeiro tem que perder o peso e a cirurgia plástica é um complemento. Né? Complemento depois da perda do peso para dar um contorno corporal melhor, para tirar um excesso de pele em algum lugar, para deixar a mama no lugar mais, né? Mas não para perder o peso. E é lindo, né? Olha como o significado, quando ele vem no final, ele é lindo, porque ele vai trazer um conforto, a confiança, vai melhorar o relacionamento, vai melhorar a vida da pessoa. Mas quando ele entra no lugar errado ou no momento errado... Fazer uma cirurgia nessa situação. É que as pessoas, elas estão... É o que eu... Né, voltando antes que eu estava dizendo, como a gente vive muito mecanicamente. As pessoas, elas querem um resultado muito rápido. Sim. Então, eu preciso perder peso, eu vou fazer uma lipo. Espera ali. Isso faz parte da nossa mundo atual, né? O Dessa imediatismo, pressão, né? Dessa pressão social que a gente vive a todo momento. Tudo E mais uma vez reflete de novo naquela construção do 1,70 m, magro, tanta, Sim, as caixinhas, né? Que são, no fim, nos aprisionam de uma forma violenta até, né? Eu acho, principalmente com as mulheres, isso é... Mas hoje os homens também já estão, né, muito mais ligados nisso. Mas as mulheres, há uma cobrança
gigantesca de entrar naquela caixa. Eu diria que nós nascemos na caixinha, Meu Deus. porque isso é cultural. Nós É. nascemos dentro dessa caixinha. Todas as Todo mundo, As culturas têm isso. exato. Mas nós precisamos sair. A gente E sair precisa transpor, né? precisa fazer eu chamo do movimento consciente, né? Eu sei o que está me causando ficar aqui. É desconfortável sair, porque o desconforto existe para quem está aqui dentro, mas se eu permaneço, eu adoeço. E se eu saio, eu enfrento o desconforto já existente, mas eu me liberto. Então nós precisamos sair da caixinha, e eu falo muito sobre isso com o feminino. A necessidade, porque hoje se faz como necessário. Para mim é um pilar básico. É necessário que a gente possa olhar e sair desse aprisionamento, porque a mulher por si só, ela já tem condicionamentos e funcionamentos diferentes do homem. Então ela sofre mais com algumas questões que os homens não sofrem, eles são Em mais geral. lógicos, mais racionais. E se nós não tivermos esse cuidado, e é por isso que a gente vê também um índice maior de adoecimento emocional no âmbito feminino, porque se a gente não cuida disso e não faz este movimento consciente, nós vamos adoecer. Só que as mulheres são quem geram os filhos, educam os filhos e cultivam a próxima geração, esta cultura. Então a gente precisa fazer movimento, sair desses aprisionamentos. É papel do feminino romper com algumas coisas que foram impostas, que estão presentes, mas sem que a gente sabe que existe, mas sem adentrar naquilo, né? Sem comprar uma guerra também com aquilo, porque guerra também traz adoecimento outro tipo emocional. de sofrimento, Isso aí. lógico. Mas eu acho que antes de tudo, né, entrar nessa questão da autoconsciência. Mas espera aí, desse autorreconhecimento. E ainda que se fuja esses padrões, né, não se reflitam naquela determinada pessoa, tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que esse tá tudo certo demorou muito, assim, né, para acontecer. Agora a gente vê uma certa maciez nisso, maciez entre aspas também, porque sim, é um caminho muito árduo até a gente chegar nesse ponto. Não, mas eu não preciso disso para minha vida. Eu tenho que viver legal, mesmo não sendo a loira de 1,70 m. Mesmo não tendo os olhos azuis que a Xuxa teria. Enfim, eu acho que isso é uma conquista ainda. Tem muita coisa para acontecer e muita coisa para caminhar ainda, porque é uma batalha, né? E acho que fundamentalmente sim, vem das mulheres, porque nós vamos gerar a vida sim. Muitas vezes eu trago até o meu próprio exemplo. A minha mãe fez um procedimento, colocou prótese de silicone, mas ela tinha, eu tenho 32 hoje, ela tem 50, nós temos 20 anos de diferença, arredondando. Ela tinha 20 anos a mais do que eu. Só que ela chegou em casa com a prótese, a minha irmã já era mãe, então colocou a prótese, e na sequência eu só fui. Eu tinha idade para fazer, ou para decidir, ou para pensar? Não. Não. Não Mas eu coloquei. Olha. Então, assim, a gente já nasce ali. Quando uma está fazendo, quadradinho. nós vamos indo, replicando, repetindo. repetindo. Hoje eu olho e falo, nossa, não, eu fiz obrigada, isso. né? Não faria, né? Hoje a gente tem as consequências mas não faria. E volto, mulheres, vamos pensar, vamos refletir, cada uma sentindo seu corpo, se vendo, se reconhecendo, se conhecendo antes de qualquer decisão que pode impactar a longo prazo a nossa vida também. Nossa. Até abrindo em prótese, a gente sabe que hoje tem um risco. Antes não tinham alguns estudos que hoje nós temos e que trazem também agravos, como qualquer procedimento também traz sempre um risco e um prejuízo à nossa saúde. Viver é um risco, né? Viver é um risco. Mas é um risco tão bom. É um risco gostoso. Nossa, demais. Esse é um ponto muito importante mesmo. São dois fatores nessa situação que você colocou que são bem interessantes. Um é sim, talvez você não estava madura o suficiente, psicologicamente preparada. E existe outra situação que também é comum, que a gente vive em ciclos. E cada ciclo a gente muda muito. Muda muito a nossa concepção de mundo. A vida não é linear, né? Não. Então talvez naquele momento fazia sentido para você. E faria sentido de novo se você estivesse lá naquele momento com aquela cabeça daquele momento. E hoje isso é comum. Isso é comum, a gente... Tamanho de prótese, Sim. ter ou não ter prótese. Você falou da questão do risco, existe um... E aí vem justamente a rede social. A rede social, hoje... Aberta. Domina... A rede social é uma coisa complexa. Então, os padrões
de beleza hoje vem muito de lá. Eu até vou participar de um congresso agora onde eu vou estar numa mesa falando sobre o padrão de beleza no Brasil, junto com um argentino falando sobre o padrão de beleza na Argentina, um americano falando sobre o padrão de beleza americano e um europeu falando do padrão de beleza europeu. E preparando isso, é justamente essa a minha percepção. Não existe um padrão de beleza brasileiro. Nossa, nós somos tantos, né? Não existe um argentino, não existe um europeu, porque existem várias caixinhas em cada país. Né? E aí a gente vê assim, ó, a maioria das pacientes que me procuram buscam esse tipo de resultado. Mas isso é porque eu comunico esse resultado na rede social e elas me procuram por isso. Os colegas que comunicam resultados diferentes são procurados pelas pacientes que buscam. Então existem vários nichos no Brasil com vários padrões de estética diferentes. Né? Mas cada um tentando entrar dentro da sua caixinha. Mas, Felipe, às vezes tentando caber dentro daquele espaço entrar, mesmo, né? Tentando exatamente. entrar lá. mas é um movimento que talvez tu observes no teu consultório. Me parece que sim, essa busca é cada vez mais por pessoas cada vez mais jovens, que no meu entendimento, eu não sou cirurgia, lógico, é até equivocado, né? Quando tu é jovem, tu é lindo. Ponto. É inevitável, indiscutível isso. Mas elas buscam por, né, essas pequenas correções, essas coisas de uma forma muito, sim, muito cedo. E cada vez me parece, pelo que eu observo, né, cada vez mais iguais. E eu acho isso, às vezes, um pouco até triste. Porque a beleza é exatamente esta diferença. Né? Eu ser diferente de ti, que é diferente da Paula, que é diferente da Maria. Tá aí essa beleza, essa diversidade. A diversidade é linda. Como é que tu vê isso no consultório? Né? Já que tu falou que eu dou esse resultado, aquele público que está nichado vai te procurar por aquele resultado. Como é que tu vê isso no teu Mais consultório? ou menos, na verdade, a expectativa, onde quer chegar, né? Mas a minha experiência é um pouco diferente, porque hoje mais de 70% das minhas pacientes são mamães ou na faixa etária de mamãe. Não são jovens, atendo jovens, atendo masculino também, mas a grande maioria do meu público é mamãe. Talvez porque é o que eu comunico mais na rede social. Claro. Que hoje é assim. Então, Por identificação. Exato. Então, e aí as indicações, e é assim que funciona, né, as pessoas que têm o nicho, né? Então, em geral, eu tenho pacientes maduras, em geral, né? E aí, uma coisa que eu comunico muito e que é o que eu acredito mesmo, eu gosto de naturalidade. Se uma paciente me procurar e pedir para colocar uma prótese que vai ficar desproporcional para ela, eu não vou colocar. E eu comunico muito isso, então essa paciente não me procura. E existem essas pacientes. Com certeza. Mas elas não me procuram. Entende? Realmente não procuram. Até porque transformar alguém em uma outra pessoa eu acredito diferente. que eu não vou estar ajudando, eu acredito que a cirurgia plástica não serve para isso. Aí vem aquela coisa que a gente conversou. Aí tu encaminha para o psicólogo, porque é outro buraco, né? Enfim, então, em geral, as minhas pacientes buscam resultados mais naturais. Né? Tanto no contorno corporal, quanto na cirurgia da mamária, que é a cirurgia que eu mais faço hoje. Justamente, talvez, se eu tivesse sido teu cirurgião lá, aquela vez, teria chegado numa coisa que hoje é mais compatível contigo. Não sei, talvez. Mas justamente porque é isso que eu tento entender. Isso. O que te motiva e aonde tu quer chegar. O exemplo que eu trago é porque eu, naquele momento, não teria pensado em. E talvez viesse um ano depois, a gente não sabe, a gente nem entra nos ICs, né? Claro. Mas naquele momento eu nem pensava, eu só fiz porque a família já estava, o movimento familiar estava acontecendo. Então, para ver o quanto nós também recebemos essa influência, que se eu fosse madura, se eu tivesse mais idade, talvez eu já, quero, não quero. Mas ali como estavam todas, então vamos também. Não houve nem o questionamento, não houve. Só o movimento. E não houve naquele momento também por parte do médico, porque cirurgião. Por questão também, cada um tem perfis. Não, já é o cirurgião que era o cirurgião da tua mãe, da tua irmã. Veio mais uma, tá ótimo. Segue o movimento também, sem o questionamento necessário. Às vezes é difícil identificar. Isso. Mas é interessante nós observarmos
o quanto acontece, porque às vezes uma amiga fez, e aí vai todo esse movimento, que é essa similaridade que tu trouxe, todas vão ficar muito parecidas. Muito iguais. Em um né? momento eu entrei num restaurante um dia, e eu olhei e falei, nossa, elas estavam São iguais. Eu observo Eram isso. pessoas distintas, mas todas iguais, porque os procedimentos que elas realizaram eram Sim. os mesmos. Então, deixava todas muito parecidas. O que muitas vezes para algumas traz o conforto. Eu sempre falo, se tá feliz, se realizou, se sentiu melhor, tá bem consigo mesma, Ok. perfeito. Tá tudo Também bem. não vai atrapalhar e incomodar ninguém, tá ótimo. Agora, se você fez e o teu incômodo interno continua presente, então nós deveríamos ou podemos olhar a partir de agora para esses incômodos internos. Por que eu preciso mudar? Eu tenho algumas inquietudes comigo também. Todas as mulheres Todas. têm. Todos os Nós, seres humanos. Todos os todos seres humanos, né? têm. As mulheres Mas fazem mais cirurgias plásticas, mas os homens também. isso, mas que nós possamos Ainda olhar bem, para né? isso e ampliar um pouco, não ser tão rígido ou tentar ser tão objetivo nessas resoluções. Então, dizer, tá tudo bem. O que eu tenho além disso? Qual o meu ponto forte, então, aqui? O que eu posso destacar? O que eu amo que eu vou mostrar, então? Que, né, se eu não gosto muito do meu nariz, qual o ângulo que eu vou me sentir mais vai me confortável? Qual acessório que eu posso usar que vai harmonizar? Hoje em dia existem tantos recursos que muitas vezes não há necessidade do procedimento. Porque tem recursos que dão uma complementariedade, né? Tom de cabelo, inúmeros. O que não falta hoje, porque nós temos muitos recursos, e que bom, mas é nós termos essa flexibilidade e possibilidade para cuidarmos da nossa autoimagem. Exato. Muitos. Como é que a gente pode... é uma pergunta geral, uma, uma reflexão geral. Como é que a gente pode auxiliar vocês nas suas duas áreas em específico, as nossas pacientes, independentemente de fazer uma cirurgia plástica, como é que eu posso auxiliar o meu paciente a se sentir melhor consigo mesmo? Uhum. Como eu posso fazer isso? O primeiro ponto que eu faço, vá na sua rede social, faça uma limpa em todas as pessoas que você está se comparando, todas aquelas que têm recursos diferentes do teu, uma realidade diferente da tua, têm acessos diferentes dos teus, porque o primeiro ponto que nós temos é a comparação. Nós somos seres visuais, então se eu te vejo e eu bati em algo que me chamou a atenção, o olho, né, em algo que me chamou a atenção, eu já vou começar a dizer, mas eu não tenho isso. E eu já trago, emocionalmente falando, né? A carga. Exatamente, a gente já vai criar essa diferenciação, mas que vai trazer prejuízos, então, Para a autoestima. para a autoestima. Então, primeiro, dá uma filtrada, porque a gente tem tudo em excesso hoje. Então, muitas pessoas estão seguindo muitos perfis em excesso e com realidades diferentes. Então, dá uma filtrada e começa a olhar para si. Vai no guarda-roupa, prova as roupas que tu tem, vê como tu se sente vestindo aquilo. Porque muitas mulheres, principalmente quando tu traz as mães, né? Elas estão numa realidade com os filhos que elas acabam ficando em segundo plano. Então elas cuidam da família, cuidam dos filhos, mas não olham para si. E Sim. conseguem olhar para as outras mulheres sem olhar para si. E às vezes, sendo até às vezes muito carrascas consigo mesmo, se Muito comparando com, autoexigência. né, tu tem determinada idade, tu é uma mulher já mais adulta, tô me comparando com uma menina de 20 anos. Nunca, jamais. Isso. Eu jamais serei Exato. aquilo. Isso. Eu acho que essa deturpação, essa coisa, ela tem que, realmente, é um longo caminho, né, que a gente precisa percorrer lindamente. Precisa pequenos hábitos que começam a ser implementados na família, no dia a dia, na mulher, no seu autocuidado. Aí eu sempre falo sobre as práticas de mindfulness. Primeiro é esse detox, limpa, retira tudo que pode estar te trazendo um desconforto, até tu ter a maturidade para lidar com aquilo. Enquanto não tem a maturidade, pode ficar sem, não tem problema. Porque as pessoas dizem, ai, não quero ser imatura, não quero deixar de seguir. Se vai te fazer bem aqui agora, faça. Depois você volta Se madura sacrifica a tua paz, não vale a não pena. vale a pena. E começa a colocar um autocuidado. Vai e compra um sabonete, toma um banho com presença. Olha no espelho, coloca uma música, dança. Cuida dos filhos, mas cuida de si da mesma forma que cuida dos filhos. Recupera, precisa recuperar. A autoestima está dentro, a autoimagem é um dos fatores.
Eu tenho uma amiga que participou desse SofaCast, a Andréa Severa, e ela sempre diz uma coisa que eu acho que ela tem a total razão. A gente só consegue cuidar do outro se a gente cuida da gente. É a história da máscara no avião, né? Primeiro eu preciso colocar em mim, para depois colocar no meu filho. E realmente, eu não vou ter meu filho feliz se eu não for feliz. Começa por aí. Então, sim, é olhar para dentro, é olhar para si, é se conectar consigo mesmo, com a minha essência, né? Não é? Esse exemplo é muito legal porque existem, como o meu público maior é mamãe, é relativamente comum pacientes se sentirem culpadas por estar procurando uma cirurgia plástica. Olha. O que transformou o corpo da mamãe foi a gestação. A gente vai corrigir o dano da gestação. E acontece delas estarem se sentindo culpadas porque eu amo meu filho, então como é que eu estou querendo corrigir, né? Mas A aí culpa a é gente entra nesse presente, né? ponto. Se ela se sentir melhor consigo mesma, ela vai ser uma mãe melhor. Com certeza. Né? Ele nem vai perceber, porque às vezes a criança Não, a criança não vai, nem mas isso percebe. está dentro da Esse é o universo da mamãe, do adulto. Né? Exatamente. E não Então, da é uma criança. insegurança de que eu não amo meu filho se eu estou fazendo... Não, pelo contrário. Né? Exato. Cuidar de si. Para cuidar do outro. Para cuidar do outro. Não existe, né? Voltamos para aquilo que eu estava falando antes. A gente só vai ver beleza se a gente estiver dentro dela. Ipsis literis, o cuidar do outro. Eu só vou cuidar do outro se eu me cuidar antes. É fato. E isso começa com pequenas ações. O estar presente, exato. Eu acho que a gente precisa se dar mais pequenos presentes todo dia, né? Se olhar com mais generosidade. Às vezes eu sempre, né, falo, a gente tem que ter sempre pequenos livros, pequenas coisas. E ler, parar, olhar para aquilo, parar um pouco de viver nessa coisa tão mecânica, né? Tem algo, te interrompendo, né? Mas tem algo que eu sempre trago, porque como eu trabalho muito com o feminino, tem muitas repetições, todas elas chegam, mas com esses padrões que são sociais. A primeira coisa que eu provoco elas é, vamos ter um ato de ousadia? Porque muitas não passam batom vermelho. Muitas não prendem o cabelo, muitas não deixam um ombro à mostra, não aparecer, nós carregamos isso de não chamar atenção, não parecer, nós sabemos, o feminino ele tem um risco, então muitas mulheres se preservam. Com certeza. Então, isso é fato. Isso é fato, então se inibe, se fecha, mas hoje, adulta, hoje o ambiente que tu vai estar é um ambiente mais seguro. O que você ousa fazer diferente? Eu sempre deixo esse desafio, já até vou olhar aqui, né? O que cada uma das mulheres que está assistindo ousa fazer diferente? Que é, muitas vezes, colocar uns cílios, pintar a unha, é ter um momento para si, ou ter um momento de destacar algo em si que gosta, para poder se ver diferente, e aí começar a se sentir diferente. Porque muitas vezes elas só reconhecem quando o outro demonstra. Então o marido olha e diz, o que aconteceu? Ou uma colega de trabalho diz, que bonita que você está. E eu tenho exemplos simples. Uma que foi usar um salto no ambiente de trabalho. Só que todo mundo disse, nossa, você está de salto, que linda. A autoestima dela melhorou. A outra que passou um batom. Então, são pequenos movimentos, mas que vão fortalecendo e dando a permissão para que esse caminho aconteça com maior liberdade, com maior prazer, porque não é imposto, mas nós precisamos sentir este prazer, que é o prazer real, do amor próprio. E não o prazer dos vícios ou secundários, não. Esse prazer que revigora a nossa alma. Na verdade, a gente precisa estar, não só mulheres, mas seres humanos em geral, conectados com a gente mesmo a todo momento. Todo instante. É nesse ponto que vai justamente a minha resposta para aquela pergunta voltando lá atrás. Como a gente pode fazer o paciente se ajudar? Exato. Né? Claro que eu não trabalho diretamente com isso no consultório, porque muitas vezes a abordagem dessas situações não é o foco naquele momento. Eu tenho que identificar se precisa, eu vou encaminhar, né, justamente. Mas a gente se satisfaz através de necessidades com a pirâmide de Maslow, né? Então, primeiro vem as necessidades fisiológicas, depois vem as necessidades sociais, depois vem a autoestima e, por último, a autorrealização. E essa que é a grande questão. Como eu acredito que cada um pode se ajudar? Entendendo qual é o teu propósito.
Onde tu quer chegar, onde tu vai ser feliz. Onde tu te imagina daqui a 10 anos. Daqui a 5 anos. Daqui a 20 anos, enfim. E esse é teu propósito. E é ali que tu vai ter a tua autorrealização. Então, essa busca, eu acho que não pode terminar nunca. Não pode parar nunca. Não. Porque no momento que tu não está buscando isso, Na verdade, tu não está buscando nada. não está buscando nada. Mas É, no eu piloto observo, automático. eu concordo perfeitamente com o que tu estás dizendo, só que tem um pequeno porém nisso, que eu observo com muita frequência. Muitos adultos, já, entre aspas, maduros, não sabem onde estão indo. Não. E isso me parece. Muitos, e a gente, no nosso meio, enfim, né? E aí tá fazendo coisas que não satisfazem. Exato. E não vai satisfazer nunca. Nunca. Então eu percebo isso, é um movimento enorme de gente que não sabe para onde ir. E tudo bem, tá tudo certo, sem julgamento algum, né? E aí sim, uma cirurgia plástica não vai resolver. Exato. Não vai satisfazer. Mesmo que exista aquilo que a gente consiga melhorar esteticamente, muitas vezes vai ficar bonito, mas a paciente vai estar insatisfeita. Né? Até porque a gente usa o exemplo agora da cirurgia, mas é o que a gente vê em muitas mulheres através de marcas. Eu sempre trago esse slogan como se fosse, né? Não é uma marca, não é algo que vem de fora, que vai satisfazer e que vai nutrir a nossa alma. Porque a nossa alma ela é nutrida através dos pequenos movimentos e que muitas vezes vai ser esse propósito que talvez hoje tu já consiga ter essa visão a longo prazo, o que eu quero para uma vida plena, uma vida de valor, mas que pode ser aplicado para essas pessoas que estão no piloto automático, que estão na camada da inconsciência, que é qual é o meu objetivo hoje? Então, nesse momento, eu escolho ter uma alimentação melhor, eu preciso ter um cuidado com o meu corpo, eu quero me sentir mais bonito, mais elegante. Qual que é esse objetivo para o aqui e agora mesmo? Porque, às vezes, a pessoa não conseguiu projetar lá para o futuro, mas ela consegue trazer o desconforto ou sentir o desconforto do presente. E aí é hoje. E depois de hoje é a aplicação diária. Né? Então, aquilo vai se tornando um hábito esse que vai mostrando o caminho do que eu quero para o futuro. Mas eu percebo também um outro movimento grande, principalmente nas redes sociais, né? Desta construção um pouco equivocada da autoimagem. Eu, enquanto profissional de determinada área da finanças, por exemplo, eu preciso estar vestindo isto, com esta e esta cara, outra caixinha. Então criou-se também toda uma indústria de marketing, padrões de novo, e eu vejo pessoas cada vez, principalmente mulheres, e homens também, é um movimento comum, cada vez mais enclausurados naquilo, vestindo um personagem que não é o seu, e insatisfeitos. Completamente insatisfeito, porque aquilo não é tu, nem nunca será. Então não adianta eu colocar um blazer, um terno e me achar maravilhosa se eu não faço parte de ti. Então criou-se toda essa indústria para satisfazer, lógico, mercado, enfim, não se discute essas questões financeiras, mas que também não realiza. Isso eu vejo assim com muita preciosidade isso nas redes sociais, de uma forma, todo mundo dizendo, eu vou te ajudar nisso, eu vou te ajudar a ter tantos seguidores, eu vou te ajudar. É uma prostituição nesse mercado. Na verdade, a palavra é essa. E foge completamente do encontro contigo mesmo. Ao contrário, me parece que afasta mais tu de ti mesmo. Porque nós temos no nosso inconsciente as representações. Isso. E através dos signos, então nós temos ali as imagens que vão trazer essa representação que vai passar confiança, credibilidade, autoridade. Então muitos profissionais que se formam, eles vão buscando, ou que já estão formados há mais tempo, também vão buscando esse refinamento. Como transmito mais profissionalismo através da minha imagem, das roupas que eu estou vestindo. Só que isso precisa passar pela sutileza do nosso eu. Tudo tem que passar pelo eu. Porque não vai ser a roupa que vai te transformar num bom cirurgião, não concorda, Felipe? Não, nunca, jamais. Concordo plenamente e eu acho justamente, no momento que a gente trabalha hoje, como marketing, enfim, como comunicar, é importante a gente ter a rede social. Sem E dúvida. aí eu vou confessar uma coisa, eu, Felipe, meu íntimo, se eu não precisasse de rede social, eu seria mais feliz. Eu também, Felipe. Eu não gostaria de estar lá. Eu também. Mas faz parte da nossa, Faz parte da nosso nossa mundo, da vida. nossa realidade. Né? Então a gente precisa
posicionar da melhor forma possível. E isso é fantástico, porque justamente como você vai se portar, como você vai se vestir, precisa transmitir uma imagem, sim, mas ele precisa conectar com quem você é. Com a tua própria autenticidade, A tua né? Exato. E eu essência. conheço Uhum. excelentes cirurgiões de quem eu sigo exemplo, tanto profissionalmente quanto na rede social, Uhum. que tem milhões de seguidores que são e que se vestem como eles são, Uhum. de camisa, de camiseta, e justamente porque ele é assim. Se ele Isso. tivesse de terno, não seria ele. A Exato. veracidade, Né? a Então, veracidade da nossa essência, quando ela é transmitida, ela Ela é vai passar a inquestionável. confiança, ela vai passar a credibilidade, ela vai passar tudo que nós temos. Eu uso a rede social também e às vezes, ou na maioria das vezes, eu uso até como ato de ousadia para as mulheres. Eu falo, estamos saindo das caixinhas. Eu sempre falo, nosso ato de rebeldia não é algo que vai ser disfuncional, mas que vai ser intencional para contribuir com vamos sair. Então, quem espiar minha rede social às vezes fica um pouco impactado, porque eu falo até muitas vezes de nós tirarmos tudo, né? Então, tirarmos as crenças, as expectativas dos outros, as roupas das quais nós nos identificávamos, que é para nós vermos a nossa essência, que seria a nossa pele, nosso Na corpo, verdade, nossa é menos alma. tendência e mais essência. Eu acho que essa é uma Eu busca. falo muito sobre isso. Aham. A essência é aquilo que vai vir, que vai aflorar e que vai ser tão verdadeiro que vai conectar. Aí eu não preciso ficar vestindo uma máscara, não preciso buscar fora aquilo que já transborda dentro de mim e que transborda a tal ponto de conectar com o externo E que te faz feliz, no e fim. que nutre, faz E feliz. quando eu me permito ser quem eu sou, Isso. Não tem. thanks God. É um prazer genuíno, é Exato. autorrealização. e aí vem aquela coisa, não existem duas pessoas iguais. E essa é a beleza. Porque o que você se sente bem vem de toda uma construção de toda a vida, desde que nasceu, todas as memórias, todas as experiências, todos os... Então é isso que São faz os cada caminhos, pessoa exato. ser. Né? Ser única e ser maravilhosa dentro daquele universo. Quando eu entender isso no outro. E quando eu entender, primeiro, quando eu entender isso em mim, né? Eu sou resultado de tudo o que eu vivi, o que eu perdi, o que eu ganhei, os livros que eu li, os países por onde eu estive, enfim, todos os meus olhares, eu sou esse resultado. E se eu aceito dentro da minha diversidade a diversidade do outro, isso naturalmente vai me realizar. Naturalmente. Tem uma historinha bem fantástica que eu acho que simboliza, pedir permissão para... Mas, por favor. Que eu acho que simboliza muito bem, que representa e que exemplifica isso muito bem. Uma filha de um lenhador, né, que viveu lá no meio das árvores, o pai cortando árvore todos os dias, ela sabia que árvore o pai tinha cortado pelo cheiro que ele tinha quando Olha. É a vida dela, morar por uma casa de madeira, enfim, a experiência dela, vida, cresceu com isso. Uma outra menina, filha de professores universitários, que todos os finais de semana ia fazer um piquenique no parque, embaixo de uma figueira. Né? Então a memória afetiva dela era a família A figueira. embaixo da figueira. Elas viram amigas no primeiro dia de faculdade e elas vão e enxergam uma figueira. O que cada uma pensa? Quando enxerga Qual a o figueira? significado? E quem está certo e quem está errado. Não existe certo ou errado. Então, né, derruba ou não derruba? E convence o outro que o outro está errado. Então são visões de mundo. E isso é único, isso é intransferível e isso, cada pessoa, né? Isso te torna belo, Exatamente. não é? Naturalmente belo. Assumir a tua essência e entender a tua essência e seguir teu propósito, tua autorrealização através do que é importante para ti. Isso sim é beleza. Mas, com certeza, eu acho que essa é a verdadeira beleza, independente do número de procedimentos ou cirurgias, ou enfim. Quando eu entender isso, quando as pessoas, né, eu, lato sensu, entender isso... E aí vem né, a beleza. A beleza vem de dentro, vem de dentro, vem de dentro. Vocês têm algum exemplo prático, ou que já vivenciaram, onde a psicologia e a cirurgia plástica trabalharam juntas para melhorar a percepção de determinado paciente ou não? Desculpe, por favor. Eu tive acompanhamentos, mas não tive
muitas vezes falta isso dentro, eu considero que falta, e acho que todos os profissionais sempre consideram isso, né? Esse trabalho mais multi ou integral. A gente sabe da importância da complementariedade, mas ainda vivemos cada um dentro da sua área. E é um desafio, eu diria ainda, fazer essas conexões. Na verdade, até eu tenho há alguns meses, não é muito antigo, É mais recente, então. mas eu tenho esse trabalho dentro do meu consultório. Na verdade, a minha irmã, até, que é psicóloga, Que legal. ela atende todos os meus pacientes. Ela tem uma consulta, isso faz parte da cirurgia. Olha, Uma consulta antes e uma consulta depois. que bacana, Felipe. É eu um não sabia acolhimento. disso. Na verdade, é um acolhimento. Para conversar. A gente tem uma troca de informações que são relevantes à cirurgia, o resto é com ela, dentro da ética profissional, mas aquilo que for relevante para a cirurgia está autorizado, né, a ser trocado comigo. Então, muitas vezes a gente recebe o relatório de que, olha, essa paciente, a família dela é de fora, ela só tem um filho, então dá uma atenção especial para isso. Né? Então, para a gente conseguir acolher a paciente para que a experiência dela seja diferente, seja melhor, seja que a gente possa ajudar de verdade. Que bonito isso, adorei. Acho que é importantíssimo, porque é como eu disse lá no início, né? Eu acho que o trabalho da medicina não é simplesmente medicar Não, ou operar, é acolher. é acolher. E se a gente chega para um profissional, é porque a gente está em sofrimento. Então a gente precisa sim de um abraço, né? Um abraço lato sensu, lógico, um abraço entre aspas. Mas esse olhar em que transcende a cirurgia, acho fundamental. E parabéns, eu achei muito lindo isso. Acho que a paciente sai mais fortalecida, sim, e talvez até com mais segurança de estar fazendo a coisa certa. Exato. Nesse momento a gente talvez consiga, não aconteceu até hoje, mas talvez consiga identificar também aquela paciente que diz, opa, peraí, não é teu momento. Não é isso que eu estou procurando. Se eu não conseguir ajudar, não faz sentido eu fazer cirurgia. Eu não faço uma cirurgia por fazer. Claro Até porque envolve umas questões éticas nesse caso, né? Exato. Porque se eu pensar em cirurgia plástica, eu estou pensando num resultado, né? Eu vou procurar um cirurgião porque eu quero melhorar o meu nariz. Então eu já estou vislumbrando na minha mente o meu nariz daquele determinado jeito. Como é que a gente trabalha isso na questão da ética? Como é que a medicina trata isso? Não ficou como eu queria. E agora? O que eu faço? Essa é um trabalho muito cuidadoso que a gente precisa fazer antes da cirurgia. Aonde você quer chegar? Claro que não existe, e eu deixo bem claro sempre isso, não existe promessa de resultado. Porque o corpo humano não é matemática, né? A cirurgia não é matemática. Então, por mais que a gente seja muito milimétrico, especialmente no nariz, como você falou, né? São milímetros, ângulos, proporções que a gente trabalha, existe uma cicatrização no pós-operatório, existe um edema, existem muitas coisas que são variáveis que a gente tenta controlar, mas não controla totalmente, né? Então eu sempre tento entender onde o paciente quer chegar, através de fotos que o paciente me traz e através de fotos de pacientes minhas que eu mostro no consultório. Justamente tentando entender aonde você quer chegar. Como eu falei da paciente que eu contraindiquei a cirurgia, ela me mostrou resultados que não são naturais, que não são bonitos do meu ponto de vista. Eu não vou fazer uma cirurgia que... Para piorar, entre aspas. Para transformar a paciente numa paciente artificial. Olha. Né? Então, mesmo assim, pode chegar e eventualmente chega naquele ponto assim, ó, tá legal, eu gostei, mas a paciente diz, eu não gostei. E aí a gente tenta entender o que não gostou. É real? É compatível com... Tem como melhorar? Bom, a gente melhora, né? Isso acontece. Não é real. Já aconteceu, isso é extremamente raro, mas já aconteceu. E aí vem naquilo que você falou. Talvez foi uma falha de identificação lá antes. De que não era o momento daquela paciente operar, ela estava buscando uma coisa que não... Entende? Porque eu como cirurgião plástico, sou muito crítico, muito perfeccionista. Eu quero resultados o mais perfeito possíveis para os meus pacientes. Mais realistas, né? Mais realistas. Então, no momento em que não está compatível com o que eu mesmo busco, realmente, não está legal. Né? Vamos resolver. Vamos melhorar.
Mas no momento em que eu olho, opa, tá ótimo, tá lindo, né? E a paciente não tá, aí realmente não digo que é um conflito ético, Uhum. eu acho que talvez psicológico, né? Uhum. Mas a gente tenta buscar o máximo possível, e aí até entra a Cíntia, né, que a gente tá. tem, Uhum. antes da cirurgia, Uhum. né? No contraindicar a cirurgia para essa paciente. Raiane, como é que tu vê qual é essa, no teu entendimento, qual é a importância dessa abordagem integrativa, né? Isso que a gente estava falando antes, né? Não é, eu confesso que aqui em Bento é primeiro consultório que eu estou vendo que faz isso e eu achei fantástico, parabéns. Acho que é fundamental. Como é que tu vê isso? Também, lógico, dentro da tua área, né? Considero, na verdade, que a psicologia ela é essencial em todas as áreas, né? Escola, E cada vez mais tudo. necessária. Necessária. E agora que ela vem ganhando essa força Uhum. do reconhecimento, porque até então, dentro do senso comum, também tinha suas Só- distorções. Exato, Sim. só Ela ia para nasceu- psicólogo quem tinha, né? Isso. Sim, tá louco. Isso. Ela nasce através dos estudos dessas da diversidades e aí ela é classificada como ela é estereotipada. Hoje a gente percebe que não, nós somos seres humanos, nós temos esse desenvolvimento emocional, que ele é interno e que ele é multifatorial, e que o quanto mais cada sujeito souber de si acerca de todos, é social, crenças culturais, o teu eu, as tuas experiências, quanto mais a gente tiver integrado tudo isso, menos dificuldades a gente vai enfrentar emocionalmente ao longo do caminho. Então, hoje a gente reconhece que ela se faz necessária em todas as áreas. E muitos profissionais já estão reconhecendo. Esse trabalho conjunto, A gente fundamental. a gente diz, deveria estar lá. Então, quando alguém faz aquilo que deveria, já se sobressai, porque já é maravilhoso. Dentre aqueles Ter esse que, apoio, né? dentro daqueles que ainda não estão fazendo e nem reconhecendo. E acho que isso vem muito também, né, dos caminhos percorridos, quando o Felipe traz aqui, né, a pirâmide de Maslow, o olhar e o propósito dele a longo prazo. Então, tudo isso que talvez ele como sujeito já aplica para a vida dele, está colocando profissionalmente. E só nos mostra o quanto a psicologia é isso. Aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós identificamos como falha dentro de uma prática profissional ou processo de melhoria, e nós vamos ajustando e abrindo esses caminhos. É lindo, parabéns, né? Porque é necessário. E cada vez mais que todas as clínicas possam ter isso. E que nós também, sempre falo, não é sobre acusações, porque os profissionais da psicologia também têm muitos pontos de melhoria. Eles precisam falar mais, O ser humano se precisa colocar melhorar, todo mundo, mais. Isso vem de como você falou, como era visto antes. E como é a nossa formação? Como foi a minha formação? Como é a sua formação? Isso. Nenhuma formação de cirurgia plástica vai mostrar isso, ou vai ter isso, até porque isso é uma novidade. Exato. Como tudo na vida, não é uma criação minha. A gente nunca cria, a gente não copia, a gente Modela. a gente se inspira. Que bom, né? Então, mas é novo. É novo e aonde eu me inspirei é novo. Né? Então, e isso, claro, aí vem aquela coisa, né? Existem benefícios da pandemia, né? Sim. Olha, Porque a pandemia tornou a comunicação entre qualquer área, né? Você entre os psicólogos, eu entre os cirurgiões plásticos, muito mais rápida, muito mais dinâmica, muito mais. Então, assim, o que se está fazendo no mundo, a gente tem acesso hoje, tem vários grupos com cirurgiões do mundo inteiro. Então, essas acréscimos, esses benefícios, como ter a fisioterapeuta também, ter a nutricionista também, e não como uma coisa a mais no consultório, e sim como um complemento do que a gente oferece para o paciente, do que faz parte da cirurgia. Claro, mas eu acho esse olhar muito interessante porque, na verdade, a medicina ocidental, né, ela é tão orgânica e me parece, quando a gente olha lá para o Oriente, né, Sim. é tão mais legal a gente ver que tudo está integrado. E está, porque a gente não é só um corpo físico. Sim. Eu acho esse olhar, essa multidisciplina tão enriquecedora. Então, o paciente ele vai entrar no teu consultório, ele vai sair evidentemente muito mais feliz, porque são outros olhares. Não é só o olhar do médico ou do psicólogo, são outros profissionais juntos. Mas aí vem
antes, como você falou, a psicologia entra nisso, porque como que eu chego nisso? Quando eu identifico o meu propósito. Qual é o meu propósito como cirurgião plástico? É impactar positivamente na vida do Claro. paciente, é ajudar a paciente a se sentir melhor, a se sentir mais bela, não só externamente. Claro. E aí como eu posso fazer isso? Só com a cirurgia? Sim, a cirurgia... Ajuda. Fazer a melhor cirurgia possível é um Sim. básico. Estar atualizado, fazer o melhor possível é o básico, mas todos podem fazer isso. Sim. Então, como eu posso ajudar mais? E aí entra esses vários E aí detalhes tu descobriu essa necessidade, identificou essa necessidade de trabalhar junto. de toda a experiência, né? Na verdade, eu falo em experiência, Claro. porque é a experiência desde que a paciente me procura até que ela me diz tchau. Que bacana. É um verdadeiro acolhimento, né? Eu acho que muito importante. Maravilhoso isso. Eu acho que a pessoa se sente de fato abraçada. Né? É lindo isso. Raiane, como é que a gente pode promover, provocar uma visão mais inclusiva dentro dessa diversidade da beleza? Como é que eu ajudo uma pessoa a se aceitar mais? Me fala um pouco sobre isso dentro dessa sociedade de caixinha em que a gente vive. Nós vivemos em um mundo que ele é inclusivo. Mais do que nunca hoje, nós temos inclusões e estamos vivendo essa nova realidade. Eu penso que talvez essa palavra ela possa ser substituída, porque a gente só projeta para o outro aquilo que está em desordem dentro do nosso interior. Então eu só vou acusar, criticar ou se eu não estiver bem comigo mesma. Então eu preciso compreender que essa ordem de se eu estou em desagrado se algo me desagrada do externo, se eu tenho algum julgamento com o externo, eu preciso trazer isso de volta para mim. Então eu preciso olhar e reconciliar aqui dentro. Então muitas vezes essa inclusão ela já acontece porque hoje em dia nós temos modelos de roupa para todos os tamanhos, mesmo que não seja saudável, mas nós temos muitas inclusões. O que nós não temos hoje, que talvez esteja faltando, é esse autoamor, é esse autocuidado. Essa autogenerosidade. Eu adoro essa palavra generosidade. Isso, autocompaixão. Isso. Porque é olhar para a minha história, entender que talvez eu tenho uma estria, mas porque eu já fui mãe. Conseguir reconhecer e dar significado. Amar minha celulite. É desafiador, mas é possível, né? É possível. Muitas vezes, eu falo isso sobre até as práticas do mindfulness que a gente realiza. Tá lavando a louça, a gente começa a gostar daquilo, porque a gente perde a percepção do tempo e tu fica com os teus sentidos aflorados. No banho, a conexão com o seu próprio corpo faz com que tu reconheça cada partezinha do teu corpo e saiba o significado daquilo. E ame aquilo também, porque é fácil amar o belo, né? Muito. Eu sempre falo sobre isso. Todo mundo ama seu pet, os animaizinhos, mas não ama o ser humano. Então, qual parte minha que está recusando a minha própria humanidade? Porque nós temos o belo e nós não temos aquilo que é tão belo. Nós temos a luz e sombra. Então, é sim, nós precisarmos trazer essa autocompaixão para conosco, para a nossa história, para depois colocar isso nos relacionamentos e nas demais pessoas também. Felipe, e no consultório, como é que tu lida com esta diversidade de pacientes? Existe algum desafio específico para lidar com isso? Porque, né, voltando ali, sim, tu me disseste antes que tem um médico que vai estar trabalhando mais com aquele tipo de beleza, com aquele tipo de padrão, enfim. Mas no teu consultório, me fala um pouco como é que tu lida com isso. Como é que tu personaliza isso dentro dessa ultra diversidade? Sim, na verdade, assim, um ponto principal e fundamental são princípios básicos meus. Eu não posso sair dos meus princípios. Como eu falei da prótese de mama, por exemplo. Eu não posso colocar uma prótese gigante numa paciente que aquela prótese não cabe. Isso é um princípio meu. Então, se a paciente me pede isso, eu vou dizer para ela não. Não. Na prática, hoje não pede, né? Essa paciente não chega para mim, como eu falei. Porque eu comunico muito isso. Então, as pacientes que me procuram sabem que eu não faço isso. Né? Por mais que hoje praticamente 100% das pacientes, por mais que chega por uma indicação de outra paciente, ela busca antes na rede social. Você indica alguém, ela vai lá e busca na rede social. Então, acompanha antes de chegar no consultório. Claro. E aí as coisas técnicas,
as pacientes já sabem quando elas chegam no consultório, porque elas já ouviram eu falando várias vezes. Então, hoje o consultório mesmo, ele serve muito mais para conexão, para eu entender aquilo que a paciente está buscando. Qual é a demanda dela? Porque ela já me ouviu falando sobre a cirurgia que ela quer fazer. Ela já sabe praticamente tudo quando ela chega. Né? Às vezes o Google é ótimo, né? Não na minha rede social mesmo, porque eu falo muito dos procedimentos que eu faço. Então ela já viu eu falando sobre como eu penso sobre o procedimento que ela quer fazer. Isso é o mais comum no meu consultório hoje. Então esse momento serve para conexão, para eu entender aquilo que a paciente está buscando. Então, justamente, eu vou identificar se é real ou não é real. A grande maioria das vezes é real. E qual é a expectativa de resultado. Né? E é isso que a gente trabalha com fotos, com simulações, sempre tendo o cuidado de dizer, olha, isso não é uma promessa de resultado. Né? Não é exatamente isso, é só para eu entender aonde você quer chegar. E aí sim, e aí a partir daí a gente constrói. Sendo sempre muito realista, lógico, porque não tem... Sobre tamanhos de prótese de mama, justamente, eu tento entender, eu costumo brincar, eu tenho bastante paciente de fora de Bento Gonçalves também. Então, paciente que vem de Caxias, se você quer chegar em Bento, você não pode ir para Flores da Cunha. Não. Então, mas pode vir para Bento e chegar em Garibaldi, que é muito próximo. Claro. Então, aonde você quer chegar? Então a gente vai trazer um caminho para chegar até lá. E aí vem a técnica, aí é o meu conhecimento. Aí eu sei como chegar lá. Sim, parte do entendimento da necessidade, Então, da busca do outro ser para nada mais é do que uma conexão. Com certeza. Para tentar entender da melhor forma possível por que o paciente está me procurando. Na avaliação de vocês, essa pergunta para os dois, quais são as iniciativas ou as campanhas que são importantes para promover, para evidenciar, para aumentar essa diversidade, essa inclusão, o que vocês acham que vocês consideram fundamental que seja feito, né, no mundo que a gente está vivendo, cheio de tantas pressões, para que isso seja cada vez mais fortalecido? Volto para a saúde mental. Volto para o princípio. Saúde mental é básico. O princípio da vida, a nossa saúde mental e emocional, porque é através dela que a gente vai impactar esse social. Muitas vezes a gente fica com esse lugar, né, um grande impacto, mas a gente precisa de pequenos impactos. Nós precisamos de pequenas pessoas agindo diferente. Uma clínica para ser modelo. Isso. E aí inspirando outras clínicas e as próximas clínicas, e quando nós vemos, ok, passou 5 anos, nós já estamos numa nova realidade. Então, esse movimento, se ele começa, e ele sempre tem alguém, né, somos nós aqui, hoje, trazendo este movimento, seja pelo Beleza Vem de Dentro, seja pelas crenças, princípios, valores que cada um carrega, mas trazendo isso de olhar para além deste aparente. Mas de nós estarmos, eu diria, das pessoas estarem mais abertas. Porque muitas vezes elas vão pesquisar aquilo que só interessa. Claro. E com o único objetivo também, né, aplicar para si, mas ela não é flexível e não é tolerante com uma amiga, por exemplo. Ou coloca aquela verdade como absoluta para todos os seus relacionamentos ou amizades e diz, não, amiga, eu fui lá e eu fiz isso, você tem que fazer isso, que é muito comum. Então, querer arrastar todo mundo para aquilo que fez efeito para ela também. Então, como se houvesse uma receita de bolo. Isso, né? Dentro dessa individualidade, essa conexão consigo, esse respeito e essa compreensão mais ampliada. Eu estudo, mas eu respeito a tua opinião, as tuas escolhas, se você quer ou não quer. Nós nos despirmos um pouco da rigidez, eu diria, e até de coisas impostas, né? Tornar isso necessário, mas com sutileza. Não é com de sutileza, novo, com afeto. Com afeto. Felipe, como tu trata isso? Eu acho que a pergunta assim foi de campanhas. Eu acho que é um pouco difícil Campanha ou generalizar. Mas eu acho que nosso pequeno universo. O fundamental é buscar cada um olhar para dentro. De novo. A base. Porque tem até uma brincadeira bem interessante, assim, porque a gente sempre, tudo que dá errado na nossa vida, nós como seres humanos, temos o hábito de buscar a culpa no outro.
Mas aí, assim, ó, se a gente for espremer uma laranja, o que vai sair de dentro? Uhum. Vai sair suco de abacaxi? Não. Então a gente tem que olhar para dentro da gente para Não. ver as nossas reações, as nossas desejos, as nossas buscas, os nossos prazeres e desprazeres, eles estão dentro da gente. Né? Então, eu acho que esse é o principal estímulo que a gente deve fazer Uhum. para todo mundo. Né? Você tem um problema, olha para dentro. Ah, eu tenho um problema com o meu vizinho. Bom, mas olha para dentro. Claro. Pra si. Olha para dentro de ti. O quanto daquele problema a responsabilidade é tua, né? Por que o que o teu vizinho está fazendo está te incomodando? Uhum. Tá nele ou tá dentro de ti? A gente tem uma tendência a terceirizar a culpa, né? Nossa. É incrível isso. Eu brinco de vez em quando, né? Eu falo, você é responsável, a culpa é tua. Mas, na verdade, é sobre nós entendermos que cada relação carrega 50%, 25% de responsabilidade. Claro. E que o quanto antes eu trouxer essa responsabilidade para mim, antes eu tenho autodomínio sobre a minha vida. Quanto mais eu terceirizo para todo mundo, E mais eu... autogerencio as minhas emoções, Isso, né? mais eu sigo nesse automático e vou indo sem... Vou indo. E aí a gente, às vezes observo isso, eu sou uma grande observadora da vida, né? De que sim, a gente terceiriza a nossa responsabilidade e a gente vê muita jabuticabeira querendo dar goiaba. Uhum, uhum. Então é gente, Ela não muita tá olhando pra dentro dela. Exato! Ela não sabe o que que é. Exato! Sabe que é uma jabuticabeira. Como isso é. E quanto tempo se demanda para esse entendimento, né, da gente mesmo? Uhum. Terapia, eu acho, sim, saúde mental Essencial. fundamental. Uhum. Necessária. No meu entendimento, eu acho que ele devia ser pago até pelo É governo. Por que não? Né? Seria perfeito. Rayane, me dá, por favor, Uhum. alguns exemplos práticos de autocuidado para promover esse aumento de amor próprio. O que tu receita? É difícil dizer receita, né? Mas o que tu evidencia para as tuas pacientes? Uhum. De ordem... Alguma técnica Isso. prática? De ordem prática, porque a gente precisa colocar em movimento. A gente Uhum. precisa sair da mente. Eu tenho também isso. Saia da sua mente e entre na sua vida. Porque senão fica sempre no processo mental. Vou fazer, quando, onde, nunca faz de fato. De ordem prática. Primeiro exemplo que nós temos aqui agora com água, né? Vai lá e pega o copo mais bonito. Se serve a água. O pequeno presente. No copo mais bonito. Vai lá, olha as roupas que tu tens. Usa tua roupa mais bonita. Saia desses condicionamentos de isso aqui é para aquele momento, aquele é para aquele outro A momento. roupa do domingo. Não existe. Existe você todos os dias se sentindo bem consigo mesma. Gostou? Tá satisfeita? É assim. Então, de ordem prática, porque aí nós temos tantas outras práticas que seria, faz uma análise e uma retrospectiva da tua vida, faz uma prática e tem essas práticas até disponíveis no YouTube, né? Prática do espelho, olha para si, conversa consigo, se perdoa, coloca mais amor e mais intencionalidade, coloca um pouco mais de afeto em todo o teu dia a dia, em todas as atividades. Primeiro consigo, depois para com o outro. Então, acordei, inspira, vai tomar o teu café, sente o aroma, se senta, prepara com cuidado, com carinho, com amor. É colocar o amor, uma sementinha de amor, em tudo que a gente faz durante todo o dia e para si e para os outros. Semeando afetos. No fim, é sobre isso que se trata a vida. Felipe, tu tem alguma orientação para as tuas pacientes depois, no pós-procedimento, para garantir que elas se sintam, sim, bem consigo mesmas? Qual é a importância desse cuidado contínuo e dessa orientação correta nesses procedimentos estéticos? Eu acho que em termos de cuidado e orientação pensando no resultado, basicamente seriam cirurgias de contorno corporal, né? Porque em outras cirurgias, nariz, por exemplo, nada do que a paciente vai fazer vai intervir, melhorar ou piorar o resultado. Mas em cirurgia de contorno corporal, sim, é muito importante. Na verdade, o principal é antes da cirurgia. Porque se a paciente não está preparada antes, não é a orientação. ela não estará depois. Que vai... Então, Claro. Existe uma onda bem grande dentro da cirurgia plástica e é para onde eu estou caminhando, não estou lá ainda, tá? Que é a visão funcional da cirurgia plástica, justamente. É a gente procurar
cada vez mais operar pacientes que não estão inflamados, Olha, porque todo o processo vai ser mais tranquilo. E isso a gente observa na prática, o paciente que está inflamado, o paciente que não está inflamado, o pós-operatório, a recuperação e a manutenção do resultado no pós-operatório, porque isso vem antes. Mais uma vez, a laranja vai dar suco de laranja. Então, o que está dentro de cada paciente é o que... Então, é tentar entender, selecionar os pacientes, né? Hoje, o mais fácil para a gente é o peso. claro. Né? Então, hoje já é um filtro muito grande dentro do meu consultório. Mas a busca é mais do que isso, né? Não é só o peso, e sim toda uma visão corporal aí que vai ajudar a manter, né, esse resultado a longo prazo. Perfeito. Saúde, né? Sim, lógico. Na verdade, a gente o teu trabalho tá muito evidente que sim, não é simplesmente o resultado da cirurgia plástica, mas o que vem antes dela. E às vezes, talvez até nem a necessidade dela. Achei isso muito interessante no teu discurso, eu acho isso fundamental. Qual é essa pergunta para vocês, para a gente divagar um pouquinho sobre isso. Qual é a mensagem principal que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes, aqui para quem está assistindo Beleza Vem de Dentro, sobre essa relação entre cuidado estético e amor próprio? Eu costumo falar muito sobre o nosso estado de presença. Vou Sobre tomar o nós. café sentindo o aroma do café. Isso, estarmos no aqui e agora. Então, quando nós estamos em presença, nós temos a possibilidade de uma metacognição, que significa observar os próprios pensamentos, e de uma interocepção, que é sentir as próprias sensações e reconhecer as emoções. Então, esse estado de presença, que seria essa conexão corpo e mente, que é essa beleza que vem de dentro, que transcende, faz com que tu consiga reconhecer em si o que você está precisando, o que você está desejando, o que está acontecendo nesse mundo interno e que eu possa nutri-lo ou atendê-lo hoje, sem esperar que alguém o faça, sem culpar alguém também por não ter feito, mas sem falar, se eu estou com sede, como eu, ou o que eu posso Vou resolver minha beber. necessidade. E é muito sutil. Então, a presença, ela nos traz tudo, porque aí tu consegue reconhecer quem você é na sua essência e quais relacionamentos te nutrem e quais conexões que são verdadeiras para ti e que vão prosperar em diferentes áreas, relacionamento amoroso, profissional, autoestima, autoconfiança, segurança, para todas as áreas da vida. A presença, que seria o mindfulness, a meditação, que também é princípio da nossa saúde, diário, né? Acordar e se perguntar como eu estou hoje. A gente costuma encontrar as pessoas no dia a dia, a gente Pergunta sempre pro pede, outro. como você está? Então, acordar e falar consigo mesma, como eu estou hoje? Não estou muito bem, então eu posso também já sinalizar e dizer, olha, hoje eu não estou muito legal. Se eu estiver mais introspectiva, tá tudo certo. Ou hoje eu vou tomar minha água porque eu preciso. A gente pode começar depois lapidar uma comunicação. Mas a presença, para mim, ela é a base de tudo, porque é a presença que vai trazer todos os outros estágios, saúde mental e todo o restante da sociedade. Mas eu acho isso um desafio, né? Como a gente está sempre no outro lugar. A mente, é que a mente nós temos A gente é refém dos nossos pensamentos. Ela E tem o pensamento não vem do mesmo lugar do cérebro onde vem a atenção. São partes do cérebro diferentes funcionando, e isso é um exercício. É reconhecer e voltar, porque não tem um momento que isso vai estar extremamente alinhado. Você vai observar e você vai voltar. Mas existe a técnica para que você vá desenvolvendo essa habilidade. Mas é um desafio, inclusive, futuro para os nossos filhos, que estão cada vez mais ultra conectados nas telas, nós também. Mas o caminho, ele existe, tá? É um caminho que está cheio de mato. E nós estamos. Tem que abrir o caminho de volta para conseguir chegar lá, mas ele existe. Sabes que uma vez eu estava numa aula de yoga e eu nunca vou me esquecer dessa pergunta. Nós estávamos meditando, né, numa posição. E a professora de yoga parou tudo e disse, quem está aí? Quem está sentado aí? Não é tu. Né? Porque
se a gente for para o nosso mental não é a nossa essência, não é o nosso verdadeiro eu, não é o... Os pensamentos. Exato. Então, eu acho que sim, essa atenção que é muito difícil. Às vezes eu estou no trânsito, eu estou pensando em outra coisa. Eu não estou ali Esse é o dirigindo. nosso comum. É o nosso comum. A gente, como precisa estar cada vez mais... Opa, peraí. Né? Voltar. E se observar, às vezes até de longe, né? Com distanciamento, né? Sabe que é bem interessante isso porque a gente acaba treinando isso para fazer cirurgia. Isso. É o que a gente chama de estado de flow, né? No momento em que a gente está fazendo uma cirurgia, muitas vezes passa 4 horas, e quando acaba a cirurgia, pra gente não parece que passou esse tempo, porque a gente estava... O pensamento não... Aí nesse momento o pensamento em nenhum momento esteve em outro lugar. Focado. Porque existe uma atenção total naquilo que se está fazendo, né? Isso é o estado de flow, né? Desliga de... Mas isso é um treinamento que se faz para qualquer habilidade manual, né? Sem pensar que está se fazendo isso. Ali entra um automático, Entra né? no Porque tu já automático, foi e aí o direcionando. pensamento se vai. Entra no automático porque tu tem a técnica e o conhecimento para entrar nesse estado de flow. Mas a nossa vida Mas real... Não, mas No dia a no dia a dia dia é mais difícil do que na cirurgia, para mim, por exemplo. Com certeza. Justamente, porque aí não tem esse treinamento, não tem Não, essa... tu estás dirigindo, mas está pensando lá na... E a direção é jantar um da bom exemplo, sexta-feira. porque a direção foi difícil só lá na autoescola, naqueles Exato. primeiros momentos que tinha que estar atento que o pé faz isso, a mão faz aquilo. Depois que isso virou automático, Exato. E às vezes eu tenho me percebido, às vezes. Opa. Só que nós temos a âncora da respiração. Então, ele é desafiador. Eu sempre costumo dizer, já troca a palavra. Porque tudo que é difícil, a gente já cria resistência. Claro. Agora tem um desafio. Quem não é movido por desafios, né? Então, temos um desafio aqui, manter a presença. Entrar no carro, sentir a temperatura, respirar, escolher a música, olhar a paisagem, trocar a rota, ir para o Trocar a rota é mesmo uma lugar, coisa que mas eu por tenho um que caminho Exato, diferente. porque tu te obriga a prestar atenção. Porque dentro do mindfulness, eu vou trazer bem rapidinho aqui, mas nós temos a mente de principiante, que é olharmos para a vida como a criança. Então é como se eu estivesse todo dia chegando para a autoescola, todo dia chegando na faculdade. Não conheço quem são, como que eu te conheço todo dia? O que eu descubro de mais uma faceta de quem você é? Isso faz com que essa curiosidade esteja sempre presente. E na curiosidade nós estamos presentes, sentindo, integrando, reconhecendo e vivendo o aqui e agora. E aí é muito gostoso, porque a gente volta para aquele aspecto da infância, que é eles terem mais inocência, eles se divertirem com o básico, com o simples, que os adultos não veem mais graça, tudo aquilo que a gente... Então, a presença, ela é a portinha que, cultivada diariamente, de todas as formas, né? Agora seria só sentir uma textura, seria só respirar, sentir os aromas que estão presentes. É simples, mas é nós colocarmos essa intencionalidade de explorar a vida, de viver esta vida dia após dia, como ela se apresenta para nós. Porque sem o controle também, né? Sem o condicionamento de tem que ser de determinada forma. Porque não vai ser de determinada forma. Até porque nós não temos controle de absolutamente quase nada, né? Ou de nada. Isso. O máximo é esse autocontrole interno de autoobservação. Felipe, tu tens alguma dica prática que tu observa ao longo da tua vida, ou no teu consultório principalmente, para reforçar esse amor próprio, esse autocuidado, isso? Tu consegues perceber isso ou não? Sim. Na verdade, sim, é uma busca que a gente faz com a gente mesmo. Que eu tenho há algum tempo já. Justamente, voltando àquilo que eu já falei, olhar para dentro, né? E eu procuro fazer isso com o máximo de pessoas, e principalmente dentro do meu consultório, né? Não com essas palavras, porque daí eu estou fugindo um pouco da minha, né? Mas tentando entender e fazer com que a paciente justamente busque dentro dela a motivação para estar fazendo a cirurgia, né? E aí realmente é muito legal a gente ver o resultado de uma paciente onde a cirurgia está bem indicada, que a paciente está bem consigo mesmo, está feliz, está
Mas realmente, a mama, por exemplo, a mama é um órgão com muita importância na percepção corporal feminina, né? Na autoimagem, na autoempoderamento, enfim. Né? E claro, daí vem o gosto, maior, menor, isso é uma coisa Pessoal. muito pessoal, né? Mas representa. Então, aquela paciente que não tem mama, por exemplo, e se sente muito insegura por isso, muitas vezes ela chega lá no consultório, né? Já com essa posição, sem Olha, maquiagem, Uhum. né? E depois que faz a cirurgia, Transforma tudo. volta outra pessoa. isso deve ser um movimento lindo, né? de É se muito ver. bonito. É lindo ver o florescimento das pessoas. Exatamente. Uhum. Então, Eu acho que é por isso muitas que vezes se está vive, né? preparado, e é o mais comum no meu consultório, está preparada e realmente a cirurgia é ali que eu consigo ajudar, impactar positivamente na vida dessa paciente. E nariz é muito legal, muitas vezes Que é uma coisa complicadinha, eu sou né? chorão, né? Minha esposa fala que eu sou, porque eu me emociono bastante. Aí eu também. E Graças muitas a vezes Deus. mas quando a gente tira o curativo, a tala do nariz, é relativamente comum aquela paciente que, muitas vezes, é uma paciente com traços bonitos, delicados, mas tem realmente o nariz italiano, né? E aí se olha no espelho e começa a chorar. Olha, que lindo. Isso é muito legal. Então essa paciente estava preparada e foi uma boa indicação, né? Então isso é legal, porque aí a gente está fazendo o que eu estou fazendo o meu propósito, né? Eu estou A conseguindo... jabuticabeira dando jabuticaba. isso aí. Né? O que na filosofia se chama eudaimonia. É uma palavra tão bonita essa aqui. Eu acho que se a gente fosse atrás mais da nossa própria eudaimonia, a gente estava mais feliz. Né? Sendo quem de fato a gente é. Se gostando com o nariz do jeito que a gente tem, ou melhorando ele nesse refinamento, nessa beleza, buscando a beleza mesmo. Detalhe, justamente. O detalhe. Eu acho que quando a gente observa isso, principalmente vocês nos seus respectivos consultórios, esse caminhar, de cada paciente, né, esse florescer, foi a palavra que tu usou, eu acho que isso deve dar uma sensação ímpar, né, do tipo, eu impactei sim positivamente a vida desse ser, que é um ser igual a mim. Isso é lindo. Eu acho que me parece que talvez seja a nossa eterna busca, né? Melhorar, porque se eu melhoro a vida do outro, eu estou automaticamente também melhorando a minha, né? É aquilo que nós falávamos, né? Vocês gostariam de complementarizar? Meu Deus, complementar. Vocês gostariam de complementar alguma coisa? Gostariam de dizer alguma coisa? Enfim, deixar este programa ainda mais belo do que ele já é? Eu penso que talvez ainda seja necessário falar para as pessoas que busquem, Olha, que se movimentem, porque nós temos muitas pessoas que estão desconfortáveis e permanecem no desconforto, dentro da caixinha. Então, que sim, está tudo bem, que é necessário, que a gente pode viver, eu sempre falo, né? Quantos anos nós temos pela frente? isso eu acho uma Por que pergunta. viver como eu estou agora, ou com algum desconforto ou incômodo? Não, pode ser diferente. Não importa pai, mãe, tio, periquito, papagaio, o que importa é você consigo mesmo. Então, se eu estou insatisfeita em algum âmbito, procura fazer uma avaliação, procura buscar um acompanhamento psicológico, procura fazer um desenvolvimento, mas faça. Eu acho que é importante que nós possamos ressaltar sobre isso, dessa importância desse movimento que precisa ser feito na individualidade de cada um. Porque o doutor Felipe também não vai lá buscar na casa, né? Não, com certeza Eu também não saio do consultório, eu vou buscar na Não, casa. com certeza não. As pessoas precisam fazer o movimento por si. Então, elas precisam. Ok, sinto desconforto e se autorresponsabilizar para dizer o que eu farei com ele. Então, eu vou na pessoa certa, eu começo gentilmente procurando, entendendo, permitindo e até que seja feito o movimento necessário para cada um. Mas aí a gente já está falando né? Se eu estou me movimentando é porque de fato a dor já está bem latente, né? Se é movimento, Exato. Então tem um caminho aí ainda, né? A gente tem que, na verdade, se auto-observar todo o tempo. Estado de presença de novo. Felipe, e tu? O que tu me conta sobre isso? Então, eu acho que sim, é um estímulo a que todo mundo busque o seu propósito. Mais uma vez olhar para dentro, que tudo a gente só pode fazer
dentro da gente, né? Uhum. A Claro. gente não pode fazer dentro dos outros, a não ser que o outro nos busque para isso, É isso. né? A gente quer muito mudar os outros, mas Não começa fazendo a nossa faixina, né? a gente não faz a nossa faxina e a gente quer mudar quem não quer ser mudado. Uhum. Então, Uhum. não vai funcionar. A visão do Não, mundo é não vai diferente, funcionar. é tudo diferente. Então, eu acho que é muito importante cada um olhar dentro de si e buscar o seu propósito, né? O que me faz feliz, o que produz dopamina, né? O que faz eu ter vontade de estar fazendo aquilo, né? E aonde eu quero chegar. Acho que são perguntas importantes que todo mundo deve fazer. E a partir daí, a gente vai ter prioridades. E não existem duas prioridades, né? Tem ordem de prioridade. Uhum. E a gente Sim, tem claro. que colocar em ordem o que realmente é É prioridade. importante. Pra gente ir. E aonde a gente vai buscar isso, cada um tem o seu. Uhum. Dentro do seu propósito, dentro da sua Dentro do que é autorrealização. essencial para ti, né? E é muito diferente de um pro outro. Nossa, completamente diverso. Até porque uma pessoa feliz, realizada, com autoestima alta, o quanto ela vai ela mesma vai viver em flow, o quanto ela vai prosperar dentro da vida e impactar positivamente a sociedade, é muito, né? Então, muitas vezes a pessoa fica numa insegurança, no medo, às vezes até numa paralisia, mas o quanto aquilo é um emaranhado, né? Mas o quanto aquilo, esse nozinho foi desfeito, o quanto a vida dela progride, o quanto a postura daquela paciente que muda, melhora na vida como um todo e na sociedade como um todo. É o impacto desse individual, mas o florescimento que isso tem também na sociedade que nós vivemos, o quão necessário Isso é uma faz. poesia, quase. Mas a vida é poética. Não quando nós tenho temos a menor esse dúvida olhar, disso. esse olhar de presença, de refinamento, dessa beleza que vem de dentro. Eu não é tenho a poética. menor dúvida de que a vida é pura poesia. Mas não há poesia no genocídio. Isso a gente precisa dizer. Eu acho que quando a gente consegue manter, de novo, né, esse primeiro olhar que tu disseste antes, né, esse olhar infantil ainda, que a gente tem a nossa criança, de conseguir se surpreender com uma folha que está no chão, com a flor que está florescendo, quando a gente tiver esse olhar, e sobretudo para o outro, quando eu puder olhar com carinho para o outro, eu acho que sim, tudo é poesia, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que, enfim, que viva cada vez mais, que a beleza sim se multiplique, né, nesse universo. Às vezes, né, enfim, só vai ver beleza quem estiver dentro dela, fato. E só poesia também, né, quem estiver dentro dela. Então, estamos encerrando aqui hoje, neste episódio, nesse último episódio do Beleza Vem de Dentro, de uma forma muito linda. Eu adorei esse papo com vocês, agradecendo, então, Felipe de Davi, cirurgião, médico, cirurgião plástico, e a Rayane Tonquel, nesse papo que eu particularmente adorei. Adorei, achei, parabéns pelas iniciativas, foi muito impactante, muito bacana. Agradecendo também a Recrear Casa por estar nos recebendo nesses ambientes, sempre feitos com muito carinho pela arquiteta Catarina de Davi, que está por aí em algum momento. Não é? A Fábio, o Júnior, a todo mundo envolvido nesse projeto. Foi uma delícia. Aguardo vocês. Acompanhem as nossas redes sociais e assistam os nossos episódios todos.